Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os 8 objetivos do milênio. Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio foram 8 os grandes objetivos do milênio, assumidos pelos países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, os quais, em seu conjunto, almejavam fazer com que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome do planeta, fatores que afetavam especialmente a Organização das Nações Unidas, da ONU, os quais, em seu conjunto, almejavam fazer com que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome do planeta, fatores que afetavam especialmente as populações mais pobres dos países menos desenvolvidos. O marco fundador da ODM foi a Resolução número 55/2 da Assembleia Geral da ONU, que entrou para a história com o nome de Declaração do Milênio das Nações Unidas. Esta foi adotada de forma unânime por chefes de Estado e aos representantes de 191 países durante a 50ª. Então, continuando na 50ª sessão de Assembleia Geral, a chamada Cúpula do Milênio das Nações Unidas, que foi realizada entre 6 a 8 de setembro de 2000, na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo esse importante documento, o principal desafio a ser enfrentado à época era garantir que a globalização se tornasse uma força positiva para todos os povos do mundo, uma vez que, embora fosse reconhecido que esta oferecesse grandes oportunidades, seus benefícios eram compartilhados de maneira desigual pelas nações, com os países em desenvolvimento e economias em transição enfrentando grandes dificuldades para alcançá-los, ainda que sentissem os seus elevados custos. O primeiro objetivo do milênio era erradicar a extrema pobreza e a fome, reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990 e até 2015. Continuando, o segundo objetivo do desenvolvimento do milênio era universalizar a educação primária, garantir que meninos e meninas tivessem a oportunidade de terminar o ensino primário. O terceiro era promover a igualdade de gênero e autonomia entre as mulheres. O quarto, reduzir a mortalidade na infância. O quinto, melhorar a saúde materna. O sexto, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, assegurar a sustentabilidade ambiental. E, por fim, o 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Fazendo agora uma análise sobre os objetivos do milênio, nós temos o primeiro, que é erradicar a extrema pobreza e a fome. Até 2015, o objetivo era reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990 e até 2015 reduzir a fome à metade do nível de 1990. As metas brasileiras para este ODM, porém, foram mais abrangentes. Até 2015, reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e até 2015, erradicar a fome. ODM, porém, foram mais abrangentes. Até 2015, reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e até 2015, erradicar a fome. Para fins de monitoramento do ODM1 em nível global, foram consideradas extremamente pobres as pessoas que viviam com menos de... Então, continuando o vídeo, no primeiro objetivo do milênio, que é erradicar a extrema pobreza e a fome, a meta de reduzir a pobreza 836 milhões de pessoas em 2015. Em 2011, cerca de 60% das extrema, a metade do nível registrado em 1990, já havia sido alcançada em nível global em 2010. Ou seja, 5 anos antes do prazo estipulado, em termos absolutos, cerca de 1,9 bilhão de pessoas viviam em condições extremas de pobreza em 1990, número que foi reduzido gradativamente, até atingir aproximadamente... Em 2011, cerca de
60% das 1 bilhão de pessoas extremamente pobres viviam em apenas 5 países, que era Índia, Nigéria, China, Bangladesh e República Democrática do Congo. Embora não haja dados precisos, evidências indicam que, em nível global, há uma predominância de mulheres em situação de extrema pobreza, o que poderia ser explicado por fatores como acesso desigual ao trabalho remunerado, rendimentos mais baixos, falta de proteção e acesso limitado a recursos, incluindo terra e propriedade. Em 1990, 25,5% dos brasileiros viviam em situação de extrema pobreza, utilizando-se o indicador global de 1,5% por dia. O Brasil utilizou também outros indicadores. Para monitorar o desenvolvimento dessa meta, dentre os quais a porcentagem da população vivendo com menos de R$ 70 por mês, que foi o critério adotado pelo Plano Brasil Sem Miséria, para definir pessoas vivendo em condição de pobreza extrema. Esse critério é o que mais se aproxima de uma linha nacional para definir o que poderia ser considerado pobreza extrema no país. Em 2012, as taxas definidas pela linha nacional e internacional de pobreza extrema estavam muito próximas. No entanto, a queda de 1990 a 2012, medida pela linha nacional, foi menos acentuada. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os 8 objetivos do milênio. Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio foram 8 os grandes objetivos do milênio, assumidos pelos países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, os quais, em seu conjunto, almejavam fazer com que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome do planeta, fatores que afetavam especialmente a Organização das Nações Unidas, da ONU, os quais, em seu conjunto, almejavam fazer com que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome do planeta, fatores que afetavam especialmente as populações mais pobres dos países menos desenvolvidos. O marco fundador da ODM foi a Resolução número 55/2 da Assembleia Geral da ONU, que entrou para a história com o nome de Declaração do Milênio das Nações Unidas. Esta foi adotada de forma unânime por chefes de Estado e aos representantes de 191 países durante a 50ª. Então, continuando na 50ª sessão de Assembleia Geral, a chamada Cúpula do Milênio das Nações Unidas, que foi realizada entre 6 a 8 de setembro de 2000, na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo esse importante documento, o principal desafio a ser enfrentado à época era garantir que a globalização se tornasse uma força positiva para todos os povos do mundo, uma vez que, embora fosse reconhecido que esta oferecesse grandes oportunidades, seus benefícios eram compartilhados de maneira desigual pelas nações, com os países em desenvolvimento e economias em transição enfrentando grandes dificuldades para alcançá-los, ainda que sentissem os seus elevados custos. O primeiro objetivo do milênio era erradicar a extrema pobreza e a fome, reduzir a pobreza extrema a metade do nível de 1990 e até 2015. Continuando, o segundo objetivo do desenvolvimento do milênio era universalizar a educação primária, garantir que meninos e meninas tivessem a oportunidade de terminar o ensino primário. O terceiro era promover a igualdade de gênero e autonomia entre as mulheres. O quarto, reduzir a mortalidade na infância. O quinto, melhorar a saúde materna. O sexto, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, assegurar a sustentabilidade ambiental. E, por fim, o 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Fazendo agora uma análise sobre os objetivos do milênio, nós temos o primeiro, que é erradicar a extrema pobreza e a fome. Até 2015,
O objetivo era reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990 e até 2015 reduzir a fome à metade do nível de 1990. As metas brasileiras para este ODM, porém, foram mais abrangentes. Até 2015, reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e até 2015, erradicar a fome. ODM, porém, foram mais abrangentes. Até 2015, reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e até 2015, erradicar a fome. Para fins de monitoramento do ODM1 em nível global, foram consideradas extremamente pobres as pessoas que viviam com menos de... Então, continuando o vídeo, no primeiro objetivo do milênio, que é erradicar a extrema pobreza e a fome, a meta de reduzir a pobreza extrema à metade do nível registrado em 1990 já havia sido alcançada em nível global em 2010, ou seja, 5 anos antes do prazo estipulado. Em termos absolutos, cerca de 1,9 bilhão de pessoas viviam em condições extremas de pobreza em 1990, número que foi reduzido gradativamente até atingir aproximadamente 836 milhões de pessoas em 2015. Em 2011, cerca de 60% das... Em 2011, cerca de 60% das 1 bilhão de pessoas extremamente pobres viviam em apenas 5 países, que era Índia, Nigéria, China, Bangladesh e República Democrática do Congo. Embora não haja dados precisos, evidências indicam que em nível global há uma predominância de mulheres em situação de extrema pobreza, o que poderia ser explicado por fatores como acesso desigual ao trabalho remunerado, rendimentos mais baixos, falta de proteção e acesso limitado a recursos, incluindo terra e propriedade. Em 1990, 25,5% dos brasileiros viviam em situação de extrema pobreza, utilizando-se o indicador global de 1,5% por dia. O Brasil utilizou também outros indicadores. Para monitorar o desenvolvimento dessa meta, dentre os quais a porcentagem da população vivendo com menos de R$ 70 por mês, que foi o critério adotado pelo Plano Brasil Sem Miséria, para definir pessoas vivendo em condição de pobreza extrema. Esse critério é o que mais se aproxima de uma linha nacional para definir o que poderia ser considerado pobreza extrema no país. A queda de 1990 a 2012, medida pela linha nacional, foi menos acentuada. No entanto, no Brasil, por sua vez, 2 indicadores foram utilizados para avaliar a evolução dos índices de subnutrição e, portanto, de fome no país. O principal deles refere-se à prevalência da desnutrição infantil em crianças abaixo de 5 anos, definida como a porcentagem de crianças dessa faixa etária com o peso abaixo do esperado.